Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse o coração dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Eu quero falar um pouco sobre São José, o primeiro santo da história do cristianismo. Jesus escolhe a sua mãe, e ele já escolhe antes mesmo de ser concebido. Então, ele escolhe antes da mãe existir, porque Maria nasceu concebida sem pecado, ou seja, sem a marca do pecado original. São Joaquim e Santa Ana eram idosos, e Nossa Senhora, como todo mundo, se não nasceu por anunciação, mas foi por intervenção divina. E quem é que ele escolhe para cuidar de Maria e de Jesus? São José, o primeiro santo da história do cristianismo. Porque no Antigo Testamento não é cristianismo, não é nem religião. O judaísmo vem tornar-se religião 40 anos antes de Cristo. Até então eles eram o povo de Deus, mas nessa 40 anos antes é que eles escolheram os saduceus, doutores da lei, saduceu, fariseu, doutores da lei, que junto com o sacerdote formavam o sinédrio. Então, quando Jesus nasceu, esse povo já existia. E então agora o judaísmo já é uma religião. Mas Jesus vem não mudar as coisas, mas fazer com que o povo... Porque Deus pertencia àquele povo, eles tinham posse de Deus, e ninguém podia ter fé em Deus, porque o Deus era deles, tinha que pedir licença. O zelo era imenso, que até parecia. E Jesus escolhe a sua mãe. Mas para cuidar da mãe dele e dele, então escolhe um cidadão chamado São José, o primeiro santo da história do cristianismo, São José. Você procura em tudo que é documento, talvez tenha em algum lugar, mas eu já procurei. Tudo que é santo, que eu quero conhecer a história, eu conheço. São José não tem uma história, a não ser a história do manto de São José. Se você quiser, você entra no YouTube e pede a história do manto de São José, que você vai ver, você não vai se arrepender. Como é lindo, como é maravilhoso, como é bonito, quantos milagres acontecem através daquele manto, né? Agora, você imagina, se o manto de São José operou tanto milagre numa família, a ponto deles não devolver mais o manto para ele. Mas para saber da história, você entra no YouTube e pede a história do manto de São José que eles entregam. E no meu ponto de vista, São José é um santo meio esquecido, né? A igreja lembra de vez em quando é um momento de adoração, quando é o dia dele, que é no mês de abril. Fora disso, não se fala de São José. Mas a história de São José não existe. Mas pensando em quem ele é, em quem ele foi e quem ele é o primeiro santo da história do cristianismo. O homem que cuidou do Filho de Deus e da mãe do Filho de Deus, sem cobrar nada. Cuidou até quando faleceu. Então,
não é que São José esteja sentindo falta, não é? Eu que pensei, mas São José anda bastante esquecido. São José não tem uma história, com exceção da história do manto dele, ele não tem uma história. Mas peça para vocês verem como é lindo, como é bonito a história do manto de São José. Vale a pena alguém ter devoção com São José. Como nós temos devoção com Nossa Senhora e devoção com tantos santos, mas o primeiro santo da história do cristianismo, se tirar Jesus, é São José. Os milagres que podem ser feitos por intercessão de São José é fantástico. Mas as pessoas pedem a todos os santos, menos para São José. São José já é santo, ele já está na glória. Quando nós falamos que nós aqui somos, a igreja é 3 fases, militante, somos nós que estamos pela face da terra. Isso fala dos cristãos que vivem a sua religião. Os que não vivem também, a nossas custas, mas também faz parte. E a igreja padecente, que são aqueles que estão expurgando os seus pecados, porque diz a igreja que no céu não entra pecado. E pessoas que morreram com pecados venais também não podem ir para o inferno. Então tem um lugar para que esse pessoal fique um tempo. Existe, aí vem a questão, existe, não existe? Além da história da igreja, eu posso garantir que existe. Existe porque eu já fui lá. Não assim, acordado, né? Mas existe. Primeiro que ele ele é baseado no livro dos Macabeus, no capítulo 40 do livro dos Macabeus. Judas Macabeu, e olha que eles eram radical, né? Eles eram muito radical. Mas Judas Macabeu, que foi um grande guerreiro, mas eles não tinham rei, era só eles, e a família de Macabeus continua com a longa história. E eles eram... Não existia rei que aguentasse eles sem rei, sem nada. Os Macabeus mataram muita gente, fizeram muitas guerras. Mas num certo combate ele ganhou a guerra, mas ele morreu 5.000 soldados dele. E ele achou que aqueles homens, quando ele morreu, ele quis ver por quê, porque era difícil morrer gente, é 1, 2, mas não tanto assim, né? Então quando ele foi averiguar, ele ganharam a guerra. Quando ele foi averiguar junto com os companheiros, então eles encontraram muito amuleto no bolso dos soldados, né? Que era proibido, tudo e qualquer coisa. Amuleto, tanto quanto existe hoje, tanta gente, pé de coelho, ferradura e tantas outras coisas, crendice que não serve para nada e não influencia em nada, mas serve para atrapalhar a nossa salvação. Então Judas Macabeus fez uma coleta de não sei quantas mil denários e mandou para Jerusalém para rezar por aqueles homens, porque ele não achava justo que eles se perdessem depois de tanta luta, depois de tantas vitórias, por causa de coisas insignificantes. Então foi daí que, quando a igreja começou, foi uma das primeiras coisas, foi daí que nasceu, e depois há um estudo para a igreja dizer que existe o purgatório. Então nós somos a igreja militante, que somos nós, a igreja padecente, que são os que estão no purgatório expurgando os seus pecados, porque no céu não entra pecado, e os triunfantes, que são todos aqueles que Jesus já levou, os santos. A gente só sabe dos santos, mas tem muita gente que foram santos e ninguém sabe, a gente só conhece os que foram canonizados. Como eu estou lembrando aqui de São José, o primeiro santo da história do cristianismo, e muito pouco falado, e muito pouco venerado, e muito pouco conhecido. São José é o primeiro santo e poderoso. Imagina você o tanto que aquele homem sofreu para cuidar de Nossa Senhora e de Jesus. Cuidar de tudo e de todos, né? Da infância, Jesus recém-nascido, Herodes já queria matar. Se não é José também já ter alguma intimidade com Deus, ele tinha morrido.
Então foge para o Egito. E daí para frente, a história de São José é fantástica. E eu peço para você que é cristão, olha, toma São José como intercessor, não é só porque eu estou dizendo, toma que você não vai se arrepender. Alguém diz assim, mas a intercessão do santo não vale nada. Vale sim. Nós começamos por aqui, com nós mesmos. Você, às vezes, alguém quer falar com uma pessoa importante, mas ele não tem condições. A pessoa não recebe ele, mas ele tem um amigo que tem amizade com aquele outro. Isso já aconteceu comigo e com tantas outras pessoas. Aí você conversa com o teu amigo, o amigo fala com aquela pessoa importante e você acaba conversando com ele. Jesus aceita isso? Aceita. Aceita porque Jesus ele diz, eu sou manso e humilde de coração. Precisa disso? Não. Mas já que a pessoa recorre ao santo, não vai ser Jesus que vai dizer que não aceita. Porque ele aceita tudo aquilo que ele acha que é bom e que vai ajudar na nossa salvação. Portanto, se você tem que tomar um santo por intercessor, tome São José que você não vai se arrepender. Quero agradecer, veja que o cenário aqui é bonito, né? Bastante bonito. Quero agradecer a quem está assistindo esse vídeo, quem escutou as minhas palavras, porque o objetivo desse canal é somente isso, ajudar as pessoas. Ajudar em quê? Eu não vou dar nada para ninguém. Ajudar em ter fé. Ajudar a fé viva é metade da sua salvação. Sem fé é impossível. Jesus, até quando ele ia curar alguém, ele exigia fé. É uma espécie de como que eu vou pedir alguma coisa para Jesus. Eu tenho fé? Se eu tenho fé, a metade da viagem já está feita, porque ele toda hora atende os nossos pedidos. Mas sem fé é impossível, porque ele não faz nada na marra, nem quebra a porta, não entra na vida de ninguém. É preciso você fazer um convite para ele entrar na sua vida, para ele morar com você, habitar na sua casa. E a casa de qualquer cristão, Jesus é bem-vindo, eu acredito que sim. E eu hoje aconselho, se você tiver dificuldade de ter intimidade com Jesus, tome São José como intercessor, que você já está com meio caminho andado. Nossa Senhora nem se fala, né? Nossa Senhora é intercessora nata. E São José também. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.